de volta com o Sport Center. Vitória do Flamengo em cima do Juventude, 4-2. Vitória muito importante para esse Flamengo. Gabigol voltou a marcar. Arrascaeta também. Plata marcou pela primeira vez. Bom, um jogo bom do Flamengo. Chegou a ter susto, Fábio? Ou é impressão minha? Marcelo, acho que o susto vem quando o Flamengo toma um gol de empate, né? No primeiro tempo ainda. Era um jogo que o Flamengo, acho que o torcedor, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. O Flamengo, acho que ainda sonha com uma possibilidade de título brasileiro também. Então era um resultado que para o Flamengo continuar sonhando era importante, os 3 pontos. Faz o gol com o Michael logo no começo do jogo, sofre o empate no final do primeiro tempo, mas é um time que foi superior durante todo o jogo, né? Com relação à posse de bola, chances criadas. O Flamengo, existe uma diferença gigantesca, né, de qualidade de elenco, Flamengo e Juventude. E é um resultado que tem um impacto favorável para o Flamengo, né? Favorável também ao trabalho que o Felipe Luiz vem exercendo perante o grupo. É um placar elástico, então assim, essa relação do que a gente fala DNA do Flamengo, como o torcedor gosta de ver o Flamengo jogando, está muito mais próximo nas mãos do Felipe Luiz do que do próprio Tite, e um resultado que é importante para o Flamengo, de alguma forma, continuar sonhando com a possibilidade de, caso aconteça tropeços de Fortaleza, Botafogo e Palmeiras, continuar sonhando com a chance de título brasileiro. Gostou do Flamengo, Zé? Ou você acha assim, é um adversário que permite esse Flamengo estar mais solto e marcar mais? Eu acho que é natural pela qualidade dos jogadores, né? Isso não tem jeito, criatividade, intensidade, né? Eu acho que o Flamengo quando joga no Maracanã e consegue encontrar ali os espaços para jogar, eu acho que é natural o Flamengo ter esse domínio. O Flamengo tem um jogador que está, é impressionante o que ele está jogando. Sobrando, né? É esse daí, ó. É o Gerson. Gerson, né? Esse rapaz aí, ele consegue, no meu modo de ver hoje, ele é o melhor jogador de futebol brasileiro. Porque ele consegue ser meio campo, ele consegue ser atacante, ele consegue ser defesa, ele consegue fazer todas as funções da equipe do Flamengo dentro do jogo. E a bola o tempo todo passa pelos pés dele, e quando ele não joga, o time do Flamengo, quando ele está um pouquinho abaixo, ele não consegue ter repetir a mesma qualidade de jogo, o time do Flamengo sente. O Flamengo é um ótimo time, o time do Juventude tem suas limitações. Eu vou até perguntar pro meu treinador aqui, pro Silas. Silas, deixa eu te falar, você está jogando no Maracanã contra o Flamengo, primeira saída de bola, marcando pressão, né, sofrendo pressão do time do Flamengo. Você vai continuar jogando pressão? Você toma um gol, você continua a pressão? Mas não sei, né, professor? Eu, pelo menos, aprendi o seguinte: vamos inverter pressão, vamos jogar a primeira bola lá para ser disputada no meio campo, e depois que a gente readquirir a confiança, aí nós tentamos jogar de novo. A equipe do Juventude, eu não entendo, tomou o primeiro gol, depois continuou saindo jogando, quase tomou o segundo. É muita ousadia. Eu não sei, até assim, respeito muito os jogadores respeitando, é lógico, os jogadores do Juventude, mas existem algumas limitações que você precisa saber reconhecer. Você precisa saber entender, olha, meu time não vai conseguir fazer isso o tempo todo, porque quando sofre pressão tem dificuldades. E foi o que aconteceu. Então até jogando a bola para você, né, professor? Sem dúvida. A gente está falando de um time que tomou 9 gols em 2 jogos. Fez golaço lá contra. E uma delas você falou, você está marcando o time lá na pressão. Tudo bem, os jogadores com menos qualidade de qualquer time são os do meio para trás. Com poucas exceções, de jogadores que saem de lá de trás jogando com aquela qualidade toda. Então você faz uma pressão ali, deu certo, tudo bem, você continua. Mas você não deu certo, você tem o Gilberto, que é um cara grande. É um cara que, se você pifar a bola nele, ele vai conseguir fazer um pivô, sofrer uma falta para dar tempo do time sair de trás. E o Juventude não fez isso. E a gente está falando aqui de um jogador, o Gerson, por exemplo, que a seleção brasileira está fazendo, não pouco, está fazendo muito bem para ele. E ele está sendo esse cara no Flamengo que já foi o Arrascaeta. O cara que toma conta do jogo, o cara que pisa na bola, o cara que dá as pausas, que dá velocidade. Então, o Flamengo está se aproveitando muito. E, de uma certa forma, o Felipe Luiz, mesmo o Gabigol não tendo feito um grande jogo, ele consegue voltar a fazer gol.
reforço importante para ele, para o Flamengo e para o Felipe Luiz também. É verdade, para o Gabigol, para o Arrascaeta também. Depois a gente fala sobre a importância dessa retomada. O Plata fazendo seu primeiro gol também, o Michael marcando, isso é importante. A gente vai falar sobre o que isso pode mudar também no Flamengo para o restante da temporada, para a final de Copa do Brasil, etc. Olha, os números então de Flamengo e Juventude, posse de bola do Flamengo 74% a 26% do Juventude, 551 passes certos a 152, 20 finalizações a 5, 10 finalizações certas a 3, 9 grandes chances a 2, 44 ações na área rival a 11, um banho de bola do Flamengo nesses números que a gente vê aí dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. E a gente conversa agora com Pedro Henrique Torre, a gente vai para o Maracanã e ele vai falar como é que foi o clima da torcida, a importância desse jogo para as outras partidas do restante dessa temporada. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite. Boa noite aí ao Capita, Fábio Luciano, também Zé Elias, o Silas, todo mundo que está sempre ligado com a gente no Sport Center. Olha, Maracanã agora já vazio, já bem mais tranquilo, enfim, já foi todo mundo embora, mas estava bem animado, bem cheio, estava uma tarde muito abafada, agora a ventania aqui começou a chover, mas 56 mil torcedores no Maracanã para apoiar o Flamengo nessa partida contra o Juventude, que era bem importante, né? Para o Flamengo seguir ali no bolo do G4, ao menos, tentar aproveitar, quem sabe, tropeços. Já houve ali de Palmeiras e Fortaleza, que empataram entre si. O Botafogo joga nesse momento, mas o Flamengo para seguir ali pelo menos no bolo do G4 e ficar um pouco mais tranquilo para a próxima semana, que inicia a decisão da Copa do Brasil aqui mesmo no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Abriu rápido o placar com o Michael, que substituiu o Bruno Henrique, né? Estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. De La Cruz, no meio de campo, foi substituído pelo Everton Araújo. De La Cruz, que está lesionado. E o Flamengo abriu bem rapidamente o placar. Parecia que ia ter mais facilidade assim para fazer mais gols, mas tomou um contra-ataque. Aí o Gilberto fez esse 1-1. Que aí a torcida ficou um tanto quanto, sim, ressabiada, mas continuou apoiando. Veio o intervalo e aí o Flamengo conseguiu rapidamente esse gol. E aí é importante a gente falar sobre o gol do Gabigol, porque ele não marcava desde o dia 20 de julho contra o Criciúma. Lembra aquele gol lá em Brasília, o Flamengo venceu por 2-1. O Barreto, jogador do Criciúma, chutou uma bola na outra, enfim, aquele pênalti polêmico. Então o Gabigol foi a última vez que ele tinha marcado, mais de 3 meses de jejum, 14 jogos em sequência sem marcar. O Felipe Luiz insiste com ele e aí vira um evento o Gabigol aqui no Maracanã, porque há tanto tempo que ele não marca, era algo tão trivial. E aí as pessoas pegando o celular, levantando tudo, é diferente dos outros gols assim. Então uma expectativa muito grande, cantando o nome do Gabigol, o nome mais saudado ao lado do Gerson na escalação do Flamengo. E aí rapidamente ele fez o gol e aí o Maracanã explodiu. Aí ficou um pouco mais fácil para o Flamengo, fez 3-1, até sofreu o gol depois, talvez muita gente apontando uma falha do Rossi no chute do Emerson Carioca. Mas e o lado importante, descontraído do torcedor do Rio de Janeiro, o Fábio Luciano conhece muito bem, da torcida do Flamengo especificamente. O Nenê, quando foi expulso, ficou falando ali com o Braulio logo depois que tinha entrado, o Braulio da Silva Machado, o árbitro da partida. O Nenê não saía de campo, não saía. Quando saiu, a torcida do Flamengo entoou aquela marchinha de carnaval: mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar, dá chupeta para o Nenê não chorar. Foi um momento engraçado, descontraído da partida. Aí o Flamengo depois fez o 4-2 e saiu um pouco mais aliviado, com Plata, Alcaraz, enfim, o Gerson jogando muito bem. A importância dessa partida. Quem passou pela zona mista foi o Michael. Michael, hoje, que fez mais um gol, já tinha feito na sua estreia, a reestreia com a camisa do Flamengo, falou um pouquinho aí sobre, enfim, tem ansiedade, que talvez tivesse uma ansiedade do Gabigol voltar a marcar, como é que ele ajudou a preparação para o jogo com o Atlético Mineiro. Enfim, vamos ouvir um pouquinho o Michael, camisa 30 do Flamengo, que vai voltando aos poucos depois da lesão grave que ele teve, ficou um mês parado basicamente. Então vamos ouvir um pouco o atacante Michael. Acho que todo mundo aqui já está acostumado a ver o Gabigol marcar, sempre fazer gol. Mas como eu falei agora, ninguém vai estar bem todos os dias, ninguém vai fazer gol todos os jogos. É impossível você ver isso acontecer, cara, é muito difícil. E eu não tinha ansiedade nenhuma por ele ficar esse tanto tempo de fazer gol, porque eu sabia que ia acontecer naturalmente, como aconteceu todos esses anos. Ele não fez gol de título à toa.
Ele está sempre fazendo, sempre marcando, está sempre disputando, sempre ganhando. E é muito difícil você ver alguém que está sempre ganhando e sempre querer ganhar, e sempre querer ganhar mais. Então ele é um cara que tem um mental tranquilo, é um cara que se dedica, que trabalha. E eu espero que nós possamos fazer aí grandes jogos, ele possa marcar mais e mais ainda. Se nós tiver poder ajudar algo, a gente vai ajudar. Mas ele é um cara que já está acostumado a marcar, habituado a vencer e não gera ansiedade nenhuma. Mas tudo usando... Tá, então, né, o Michael falando um pouquinho sobre a questão da ansiedade do Gabigol. O Michael, que é sempre muito brincalhão, estava mais centrado aí, falando sobre essa questão de uma ansiedade ou não do Gabigol para voltar a marcar e a ansiedade dos companheiros de tentar servi-lo assim para acabar com esse jejum de 14 partidas, agora zerada a pedra neste sentido. E só para acrescentar e devolver para você, Marcela, antes, no final da partida, o Flamengo, enfim, venceu 4-2, aplausos da torcida, e aí pintou o grito: acabou, amor, isso aqui vai virar um inferno. Era uma pressão ao time? Não, negativo. Era uma referência àquele jogo do inferno, que ficou muito famoso aqui entre os torcedores do Flamengo, contra o Atlético Mineiro em 2022, oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo perdeu por 2-1 no Mineirão, o time do Dorival Júnior, e aí o Gabigol deu uma entrevista ao fim do jogo falando: vai ser um inferno no Maracanã. A torcida fez todo um clima e aí o Flamengo se classificou com 2 gols do Arrascaeta, 2-0, e aí depois xingou o Atlético Mineiro aqui ao fim do jogo também. Então já preparando o clima para a próxima semana, domingo que vem, sem ser amanhã, obviamente o outro. Aí o Flamengo inicia a decisão da Copa do Brasil, mas no meio de semana tem um jogo atrasado com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira, lá no Beira-Rio. É essa a programação rubro-negro. Juventude, 34 pontos, fica ali na beirinha da zona de rebaixamento, situação difícil. Próximo fim de semana, sábado, em Caxias do Sul, recebe o Fortaleza. Boa, obrigada, viu, Pedro, aí por todas as informações, pelos detalhes que a gente fica... que é legal da gente saber também da torcida, né? A torcida já se organizando para a final da Copa do Brasil. Olha, os números do Gabigol contra a Juventude, o ranking enquanto ele esteve em campo, 1 gol, né? O primeiro no time, foram 4 gols, um gol para cada jogador. Chances criadas, 2 chances criadas, 3 finalizações, 2 finalizações certas, ações na área rival, 9. Aí ele está no ranking do time primeiro e segundo em finalizações certas. Ele não marcava desde 20 de junho. E ele volta a marcar, de julho, né? Ele volta a marcar pelo Flamengo. O último gol tinha sido na partida contra o Criciúma, 98 dias, então sem marcar, 15 jogos, 666 minutos até marcar, uma assistência, finalizações 15, 8 no alvo, 6 grandes chances. Era realmente um momento muito difícil para o Gabigol hoje. No pênalti, ele consegue marcar aquela história do sai zica, né? É um alívio também para o torcedor ver o Gabigol voltando a marcar. Eles esperam por isso. O Gabigol tem mais chances agora com o Felipe Luiz. E agora é a chance dele pegar deixa, como a gente fala, Fábio, Sim. E fazer um restante de temporada bom. Sim, é isso, Marcelo. É o gol importante para ele e para o torcedor também, né? Porque acho que todo mundo percebe o carinho que o Gabigol recebe das arquibancadas. Então, assim, é muito tempo sem fazer gols para um camisa 9. O Gabigol, ele não tem aquela forma que o torcedor está acostumado a vê-lo em campo, né? Parece que falta muito ritmo, enfim, falta jogo, falta confiança em muitos momentos. O gol dele sai numa penalidade, né? A gente pode até discutir também com relação a esse lance do Gerson dentro da área. Mas é importante, Marcelo, importante para ele, importante para o torcedor também, para o Felipe Luiz, né? Porque o Felipe Luiz, ele confiou no Gabigol, ele tem uma explicação muito plausível também, porque ele fala que não é só a relação com o Gabigol, né? A confiança que ele tem no jogador, mas o sistema que o Felipe Luiz imagina que esse Flamengo vai produzir melhor. E nesse sistema ele precisa de um cara de referência. E ele fala sobre o Pedro, né, que é o jogador que faria essa função, que seria o titular, mas hoje está machucado. O Carlinhos não está pronto ainda para ter uma regularidade de atuações ali dentro do Flamengo, e aí tem o Gabigol para exercer essa função. Então é importante para ambos ali, para o torcedor do Flamengo, para o Gabigol, para a instituição também, porque o Gabigol nesse cenário pode ser importante para o clube nessa reta final de Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil, e com certeza o flamenguista sai mais feliz do Maracanã hoje pela vitória, que é importante, e também por esse gol aí marcado pelo
pelo Gabigol. Ô Zé, quando acontece uma partida como essa, com o Rascaeta voltando a marcar, com o próprio Gabigol voltando a marcar também, Michael fazendo uma boa partida, o Plata fazendo esse primeiro gol com a camisa do Flamengo, isso mexe para os outros jogos? Dá aquela coisa de, olha, chegou o nosso momento, a gente vai voltar a jogar muito bem, ainda tem final de Copa do Brasil, vamos arrebentar? Eu acho que traz confiança, traz mais confiança. A única coisa que deixa o vestiário alegre, Marcelo, são 3 pontos. Vitória. É vitória. Ganhou, todo mundo sorri, esquece até da partida que, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, tal. Você esquece. O ambiente é legal, todo mundo está sorrindo, as entrevistas são boas, a torcida sai feliz, sai contente. Esse é o trabalho do treinador, de entender o que aconteceu, analisar os erros, os acertos, e no dia seguinte, ou na volta, no pós-jogo, na recuperação, vem cá, chama, conversa, mostra os erros, os acertos. Mas para os jogadores, é a alegria de poder ganhar, de poder comemorar o gol, de poder estar ao lado da torcida. A confiança desse time do Flamengo, ele mudou a partir do momento que saiu o Tite. Quando sai o Tite, muda o ambiente. Você vê o Gabigol sorrindo, você vê um time mais pegador, um time com uma intensidade maior, uma vontade a mais, uma vontade que nós não víamos antes do Tite. Aí não é questão de correr para o Tite ou não, porque existem metodologias diferentes, pedidos diferentes, orientações diferentes dos treinadores. Então, o ambiente muda. A bancada mudou. Então, assim, tem muita coisa que esse Flamengo mudou depois da saída do Tite. Você também enxerga desse jeito, Silas? Parece muito claro, que depois que o Tite sai, por mais cruel que isso possa parecer, a gente parece que está colocando tudo na culpa do Tite, e não foi isso, mas assim, o clima realmente muda com a chegada do Felipe Luiz. Eu acho que mais pela chegada... Lázaro aqui no Corinthians, e o resultado, quando ele começa a ficar ruim, estoura na corda onde o lado é mais fraco, que é no treinador que está começando. O Felipe Luiz está num gigante, que é o Flamengo, mas é um cara muito sereno, um cara muito sensato, e os resultados estão acompanhando. Então isso que é muito legal. Agora, ainda tem as finais da Copa do Brasil, que é muito importante, e são 8 pontos, de diferença agora do Botafogo, com esse empate, que o Bota por enquanto, ou seja, 54 contra 62, 54 Flamengo, 62 o Botafogo. Ainda com jogamento. Então, no brasileiro, eu vejo difícil ser campeão no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil está aí, e o importante é que o flamenguista, ele quer ver o time jogando, e jogando bem. E hoje foi muito importante o Plata marcar, porque não estava fazendo bons jogos, muito importante o Gabigol, acho que mais do que todos, marcar, porque o Michael a gente sabe que ele entrega. Ele sempre entrega sacrifício, bons jogos. Já fez um golaço de cabeça, acho que na estreia dele, Faz um golaço de cabeça dando um peixinho lá, cria sempre muitas boas chances. Então, assim, é um elenco grande, com um treinador jovem, mas com um passado de Europa, um passado muito bom de Europa, de aprender com o Simeone. No jogo contra o Corinthians fez isso muito bem, soube se fechar, acho que ali ele lembrou o que faziam lá e tal, acabou dando certo, poderia não ter dado mais também. Simeone do que Jorge Jesus, Porque ele também tem o Jorge Jesus como a sua inspiração. Mas o discurso dele é que ele é um jogador que às vezes ele tem até medo dele ser tão ofensivo. Sim. Mas é isso que o torcedor do Flamengo quer que o Flamengo ganhe e jogue bem. E até agora está ganhando, está jogando bem. Muita gente com bronca do Tite, pela saída do Tite. Então ele sem ter culpa nenhuma disso, lógico, está se aproveitando bem disso aí também. Fala, torcedor do Mengão, vitória importante do Flamengo hoje contra o Juventude no Maracanã, 4-2, uma vitória importante. O Flamengo, mesmo com os 3 pontos, não sai da 4ª colocação, está com 54. O empate entre Palmeiras e Fortaleza foi um bom resultado para o Flamengo. No próximo jogo aí que o Flamengo tem atrasado contra o Internacional, o Flamengo vencendo, vai para a mesma pontuação do Fortaleza, que é o 3º na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem também o jogo do Botafogo, que está acontecendo contra o Bragantino. Botafogo tropeçando também, o Flamengo diminui essa vantagem. Matematicamente, o Flamengo tem chance de conquistar o título, mas são chances mínimas do Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas enquanto tiver chances ali, enquanto matematicamente tiver chance, tem que continuar lutando, e é importante também essa vitória para o Flamengo se manter aqui no G4, até porque o São Paulo está encostando, o Internacional também está encostando, são 2 times aqui que estão
com 50 pontos. O São Paulo ainda vai jogar. O Internacional também está jogando agora, né, contra o Fortaleza. Então foi uma vitória importante do Flamengo para se manter no G4 do Campeonato Brasileiro. Tem a Copa do Brasil, que se o Flamengo conquistar o título, garante a sua vaga direta para a Libertadores, mas não pode deixar escapar ali, né, a sua vaga no G4. Vamos aguardar na sequência dos próximos jogos. Uma vitória importante, Michael marcando. Uma vitória importante, Michael marcando, Gabigol também marcando, desencantando, encerrando nesse jejum sem gols, marcando de pênalti. Aqui as atuações do Flamengo, Arrascaeta e Gerson são os melhores contra o Juventude. O Gerson fazendo mais uma boa partida, a Arrascaeta também jogando bem. O Gerson é o melhor jogador do Flamengo, né, nesse atual momento, joga muita bola. Todas as partidas aí ele vem sendo o destaque. Vamos ver aqui, né, as notas do GE. O Rossi 4.4, o Wesley 7. Tá jogando bem o Wesley. O Léo Ortiz 8.3, Léo Pereira 5.4, Ayrton Lucas 4.5. Ayrton Lucas bem distante, né, daquele Ayrton Lucas que já teve bons momentos com a camisa do Flamengo, mas ele não está no seu melhor momento, mas acredito que vai recuperar, né, o seu bom futebol. É um ótimo lateral. O Pulgar 6.5, um bom jogador também, o Pulgar, né, sempre fazendo boas partidas. Everton Araújo 6.9, o Gerson, uma das maiores notas aqui do Gerson, 8.9, foi a maior nota, né? Foi um dos melhores em campo. E o Arrascaeta, 8.0, marcou também. O Michael, 7.4. Alcaraz, 5.4. Gabigol, que marcou hoje, né, encerrando esse jejum aí sem gols com a camisa do Flamengo, 5.2. Plata também, que entrou, marcou o gol, nota 7. Felipe Luiz, 7.6. O torcedor do Mengão está gostando das atuações do Flamengo, do Felipe Luiz. Hoje venceu, uma vitória importante. O Nenê foi expulso ali no segundo tempo, né, reclamando demais. O Nenê chora muito, reclama demais, foi expulso. Mas isso não tira os méritos da boa vitória do Flamengo hoje contra o Juventude, né? 4-2, vitória para dar confiança, moral para a sequência dos próximos jogos. A próxima partida contra o Internacional, na quarta-feira, esse jogo que o Flamengo está atrasado, vencendo, vai... Eu não olhei o saldo de gols, né, do Fortaleza e do Flamengo, mas se o Flamengo tiver um saldo de gols melhor, pode assumir a terceira colocação nessa partida aí contra o Internacional. Caso o Flamengo vença nessa partida, é um jogo difícil lá do Beira-Rio. O Internacional vem aí numa sequência muito boa, sem perder. Não é um jogo fácil, mas o Flamengo pode sim, né, chegar lá e fazer uma boa partida. Vamos aguardar os próximos jogos aí do Flamengo. Hoje conquistou esse resultado muito importante. Logo mais também já tem a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Primeiro jogo do Maraca, jogo da volta lá na Arena MRV. Mas é isso, torcedor do Mengão, deixa sua opinião aqui nos comentários. Gostou da atuação do Flamengo hoje contra o Juventude? O que você achou da partida? Está confiante no Mengão aí para o restante dessa temporada e principalmente para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro? Você, torcedor do Mengão, deixa a sua opinião aqui, né? O que você achou dessa partida do Flamengo hoje contra o Juventude? Confere aí se já é inscrito no canal. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa o like. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.